A noite avançava, e o vento frio daquela pequena cidade, conhecida por suas histórias sussurradas ao pé do ouvido, parecia carregar consigo um convite macabro. 3 amigos, na flor da juventude, encontravam-se à beira de uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. No centro daquele trio estava João, o líder impulsivo, com um brilho de desafio nos olhos que denunciava sua busca incessante por adrenalina e validação. Ele vivia para ser o centro das atenções, para provar sua coragem a si mesmo e ao mundo. Ao seu lado, Pedro, o cético e cauteloso, um amigo de longa data, cujo bom senso frequentemente agia como um contraponto à impetuosidade de João. Pedro desejava proteger seus amigos acima de tudo, mas a pressão do grupo e o medo de ser rotulado como covarde muitas vezes o faziam ceder a impulsos que sua razão desaprovava. E por fim, Mariana, a mais nova e, de certa forma, a mais ingênua do grupo, sua curiosidade insaciável e o desejo de se sentir incluída a impulsionavam para qualquer emoção que a vida pudesse oferecer. Foi João quem lançou a ideia, com um sorriso maroto que mal escondia a tensão em seus próprios lábios. Que tal uma aposta? Ele propôs, a voz um pouco mais alta do que o necessário, tentando disfarçar seu próprio nervosismo. Uma noite no cemitério velho. Quem aguentar até o amanhecer, ganha. O cemitério, um lugar envolto em lendas urbanas de aparições e sussurros fantasmagóricos, era o cenário perfeito para a bravata de João. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cemitério era um local que ele evitava a todo custo, um poço de histórias sombrias que aterrorizavam os moradores da cidade. Ele relutou, tentando encontrar argumentos racionais para dissuadir João, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A pressão dos amigos era um peso invisível, e o desejo de não ser excluído, de não ser visto como fraco, era quase tão forte quanto seu medo. Com um suspiro resignado, ele acenou com a cabeça. Mariana, por outro lado, aceitou prontamente, seus olhos brilhando com uma mistura de fascínio e excitação. As histórias que ela ouvira sobre o cemitério, ao invés de assustá-la, apenas aguçavam sua curiosidade. Ela ansiava por sentir a emoção, por viver algo digno de ser contado. O caminho até o cemitério foi uma mistura estranha de tensão e excitação. Piadas nervosas eram trocadas, risadas forçadas ecoavam na escuridão, tentando dissipar o crescente pressentimento de que estavam cruzando uma linha. A cada passo, o ambiente parecia se tornar mais sombrio. Os portões de ferro enferrujados, rangendo com a brisa noturna, saudavam-nos como guardiões de um segredo ancestral. Árvores retorcidas, com galhos que pareciam garras esqueléticas, projetavam sombras dançantes sobre as lápides antigas, algumas tão corroídas pelo tempo que as inscrições eram ilegíveis. O ar ficou mais frio, carregado com o cheiro de terra úmida e flores murchas. Eles mal haviam adentrado os limites do camposanto quando o primeiro sinal surgiu. Um barulho estranho, um arrastar abafado vindo de algum lugar entre as tumbas, fez os 3 pararem abruptamente. Um vulto indistinto pareceu mover-se na escuridão. Apenas um vislumbre rápido que desapareceu tão depressa quanto surgiu. O grupo se assustou, corações batendo descompassadamente, mas João, tentando manter sua pose de corajoso, forçou um riso. Deve ser um gato, ou talvez um ouriço, ele murmurou, embora seus olhos, arregalados, revelassem um medo que ele se esforçava para esconder. Pedro e Mariana trocaram olhares. A racionalização de João não os convenceu. Então, um sussurro, quase inaudível, mas inconfundível. Um som que parecia chamar o nome de Mariana, vindo do fundo do cemitério, arrastado e melancólico, como um lamento antigo. O som gelou o sangue da jovem, que instintivamente agarrou o braço de Pedro.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O sussurro gélido que pronunciava o nome de Mariana ecoou na escuridão, fazendo-a estremecer e agarrar-se a Pedro com força. Contudo, a curiosidade, mais forte que o medo momentâneo, impulsionou o grupo a avançar ainda mais para o interior do cemitério. Ignorando os sinais de alerta que a atmosfera densa e o silêncio opressor lhes enviavam, eles se aprofundaram entre as lápides, cada passo fazendo o coração de Pedro apertar. O ar ficou mais pesado, carregado com uma energia quase palpável, e as histórias sobre aquele lugar, que antes pareciam apenas contos de fadas sombrios, agora ressoavam com uma verdade perturbadora. Lendas de almas penadas que vagavam eternamente, de pactos esquecidos e sacrifícios macabros, pareciam ganhar vida a cada sombra dançante, a cada uivo distante do vento que passava pelas árvores. Enquanto se desviavam de uma tumba coberta de musgo, Mariana tropeçou em algo semi-enterrado na terra fofa. Com um pequeno grito de surpresa, ela se abaixou, seus dedos curiosos tateando o objeto, até que o desenterraram por completo. Era um pequeno medalhão antigo, feito de um metal escuro e envelhecido, com um símbolo estranho gravado em sua superfície. Um olho estilizado dentro de um triângulo invertido, cercado por runas indecifráveis. João, sempre o primeiro a reagir, pegou o medalhão das mãos dela, virando-o e revirando-o na palma da mão. "O que é isso?" perguntou ele, a voz com um tom de fascínio que Pedro não gostou. "Parece antigo e misterioso." Pedro examinou o objeto com uma desconfiança crescente. "Não deveríamos tocar nisso, João. Cemitérios são cheios de coisas que é melhor deixar intocadas." Sua apreensão aumentava a cada segundo que passava. Ele sentia um mal-estar crescente, uma sensação incômoda de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. A quietude do lugar não era de paz, mas de uma expectativa soturna, como se o cemitério estivesse apenas aguardando o momento certo para revelar seus segredos mais sombrios. Mariana, no entanto, parecia estranhamente atraída pelo medalhão. Seus olhos não se desviavam do objeto, e ela estendeu a mão para pegá-lo de volta. "É bonito", ela murmurou, a voz quase um sussurro. "Sinto uma conexão com ele." Ao segurar o medalhão novamente, uma energia fria percorreu seu braço, mas não era desagradável. Era intrigante, quase convidativa. Ela não queria largá-lo. Pedro observava a cena com uma angústia crescente. Aquele medalhão, a atração de Mariana por ele, o mal-estar que sentia, tudo isso formava um mosaico de presságios sombrios. Ele tentou mais uma vez convencer João a irem embora. "João, por favor, vamos. Isso não é uma brincadeira. Sinto que estamos em perigo aqui." João, porém, apenas riu, um riso forçado que mal disfarçava um traço de nervosismo. "Ah, qual é, Pedro? Está com medo de um inofensivo pedaço de metal ou das velhas lendas? Onde está o seu espírito aventureiro?" A amizade deles, forjada em anos de risadas e desafios, parecia ser testada naquele ambiente. A imprudência de João colidia violentamente com a crescente apreensão de Pedro, criando uma fissura na confiança que os unia. Enquanto discutiam, a luz da lua, que antes se escondia timidamente entre as nuvens, rompeu a escuridão e banhou uma lápide próxima com um brilho pálido e fantasmagórico. A lápide, mais antiga e imponente que as outras, revelou uma inscrição perturbadora, entalhada em um alfabeto quase esquecido. Com um arrepio, Pedro notou que o símbolo central da inscrição era idêntico ao gravado no medalhão que Mariana segurava. Um olho dentro de um triângulo invertido. Aquele não era um cemitério qualquer, nem aquele medalhão um mero adorno. Aquilo era um aviso, um elo direto com algo muito mais antigo e sinistro do que poderiam imaginar. O coração de Pedro martelava no peito. O que os esperava naquele lugar,
E qual era a verdadeira natureza do objeto que Mariana não queria largar? A noite estava apenas começando a revelar seus horrores. A inscrição, agora claramente visível sob o pálido luar, contava uma história sombria e antiga. Não eram meras palavras, mas um lamento gravado em pedra, falando de uma alma perdida, de um pacto feito nas sombras e de um sacrifício que exigia um preço eterno. Cada letra parecia vibrar com uma energia fria, e Mariana sentiu uma forte conexão com aquelas palavras, quase como se as reconhecesse de um sonho distante, de uma memória ancestral que não lhe pertencia. O medalhão em suas mãos pulsava fracamente, ecoando a energia da lápide, confirmando a ligação sinistra entre os dois objetos. Enquanto Pedro tentava decifrar a mensagem completa, sentindo um calafrio percorrer sua espinha a cada nova palavra, uma sombra indistinta surgiu à distância. Ela se movia furtivamente entre as lápides, deslizando como uma névoa escura, quase imperceptível contra o fundo noturno do cemitério. Não era um animal, nem o vento brincando com os galhos retorcidos. Havia uma intencionalidade em seu movimento, uma presença que fez o ar ficar ainda mais denso e pesado. O medo que Pedro sentia se transformou em terror gélido. João, no entanto, viu aquilo como mais uma oportunidade de provar sua bravura. Sua impulsividade, sempre à flor da pele, sobrepôs-se a qualquer resquício de bom senso. Ignorando o olhar apavorado de Pedro e o brilho intenso que agora emanava do medalhão de Mariana, ele decidiu ir verificar. "É só um truque de luzes, gente. Vou lá ver o que é", ele exclamou com uma voz que tentava soar confiante, mas traía um nervosismo subjacente. Era uma tentativa desesperada de manter sua máscara de líder destemido, de ser o centro das atenções, mesmo diante do desconhecido e do aterrorizante. Pedro tentou impedi-lo, estendendo a mão em um gesto desesperado, enquanto seu coração martelava no peito. "Não, João, não vá. É perigoso. Não sabemos o que é", ele implorou, sua voz embargada pelo pânico. Mas João já estava correndo, impulsionado por uma mistura perigosa de bravata e a necessidade de validação. Ele se lançou em direção à sombra, chamando a atenção para si, mergulhando na escuridão mais profunda do cemitério. Mariana, ainda segurando o medalhão que agora parecia queimar em sua palma, hesitou. Uma parte dela queria seguir João. Sua lealdade ao amigo o chamava. Mas a outra, paralisada pelo medo e pela estranha conexão com o objeto, a mantinha plantada ao lado de Pedro. O medalhão parecia sussurrar em sua mente, palavras incompreensíveis que se misturavam ao som abafado dos passos de João. Então, um grito. Não um grito de dor, mas um som abafado, quase um arquejo, que foi abruptamente cortado. Aterrorizados, Pedro e Mariana viram a sombra e João desaparecerem simultaneamente, engolidos pela escuridão entre as lápides. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que o grito, um vácuo opressor que parecia sugar todo o ar dos seus pulmões. Pedro e Mariana estavam em choque, sozinhos e aterrorizados. A realidade os atingiu com força brutal. João havia sumido. Eles estavam perdidos naquele cemitério amaldiçoado, e um dos seus, o impulsivo João, havia sido levado por uma entidade desconhecida. Um frio que não vinha do vento os envolveu. Um terror paralisante que os deixou sem fôlego. O medalhão nas mãos de Mariana, agora aquecido e pulsando com uma luz fraca e esverdeada, começou a brilhar com mais intensidade. E ela sentiu uma voz em sua mente, não um sussurro, mas uma presença clara e insistente. Era uma voz antiga, cheia de dor e ressentimento, que parecia vir de dentro do próprio medalhão, de dentro de sua própria mente. A voz começou a tecer uma narrativa, uma história que se desenrolava em sua consciência, revelando segredos que o cemitério guardava há séculos. O que essa voz queria? E o que havia acontecido com João?
O terror estava apenas começando. O pânico tomou conta de Pedro e Mariana. O grito abafado de João ainda ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao silêncio sepulcral que havia se instalado. Eles se entreolharam, os olhos arregalados de terror, uma compreensão gélida se instalando em suas mentes. João se fora. Pedro, tentando reprimir o medo que ameaçava paralisá-lo, começou a chamar o nome do amigo, sua voz tremendo, quase inaudível, no vasto e opressor silêncio do cemitério. Mariana, ainda em transe com o medalhão pulsando em suas mãos, também murmurou o nome de João, sua voz carregada de desespero. Eles se lançaram em uma busca frenética, correndo entre as lápides, tropeçando nas raízes expostas e nos montículos de terra. O cemitério, antes apenas um lugar de descanso eterno, havia se transformado em um labirinto sombrio e traiçoeiro, cada sombra parecendo esconder algo, cada sussurro do vento soando como uma risada maliciosa. A cada passo, a esperança diminuía, substituída por uma certeza crescente de que João não estava mais ali, pelo menos não da forma como o conheciam. Enquanto Pedro gritava o nome do amigo, a voz na mente de Mariana se tornou mais nítida, mais insistente, ignorando os apelos externos. Não era mais um sussurro, mas uma narrativa clara, desvendando segredos milenares. A voz revelou que o medalhão não era apenas um adorno antigo, mas a chave, forjada para selar um portão entre mundos, um portal que ligava o plano dos vivos ao reino das almas aprisionadas. E João, em sua imprudência, ao tocar no medalhão e desafiar as lendas do cemitério, havia sido usado. Ele não havia apenas desaparecido, ele havia sido a peça-chave para abrir o portão, sua energia vital servindo como catalisador. A voz continuou, um lamento antigo e uma confissão arrepiante. Ela revelou a história de um ancestral de João, um homem que, séculos atrás, em busca de poder e conhecimento proibido, havia feito um pacto sombrio. Ele havia invocado uma entidade, uma alma poderosa e maligna, prometendo-lhe um descendente em troca de favores sobrenaturais. A alma aprisionada, como se autodenominava a voz, havia sido traída, aprisionada no cemitério por aqueles que temiam seu poder, esperando pacientemente pelo momento em que um descendente do pactuante viesse libertá-la. E esse descendente era João. A traição não era de João, mas de seu sangue, de uma promessa antiga que agora cobrava seu preço. João, ao tocar no medalhão e desafiar o local, ativou a conexão ancestral, tornando-se o receptáculo perfeito para a alma aprisionada. A voz explicou que a alma não queria apenas liberdade, ela queria vingança, queria completar o pacto que seu ancestral havia falhado em cumprir. João não era apenas uma vítima, ele era a chave, o elo, a ponte. Pedro, alheio às revelações que inundavam a mente de Mariana, continuava sua busca desesperada. Ele sentia o peso da responsabilidade, a culpa por não ter sido mais incisivo em seus avisos. A imprudência de João havia levado a isso, mas a amizade que os unia era mais forte do que qualquer ressentimento. No entanto, uma terrível percepção começou a se formar em sua mente. A voz, agora mais audível, embora ainda distorcida, parecia falar de sacrifícios, de um preço a ser pago. Pedro percebeu que a única forma de salvar João, ou o que restava dele, talvez fosse fazer um sacrifício. O amor fraternal que sentia pelo amigo, mesmo diante da raiva pela sua teimosia, ainda o movia e o impulsionava a buscar uma solução, por mais dolorosa que fosse. A voz, agora ressoando com mais clareza na mente de Mariana, ofereceu uma escolha terrível, um dilema que fez seu sangue gelar. Para fechar o portão e aprisionar a alma novamente, ela sussurrou: "Um de vocês deve se oferecer. Um sacrifício de carne e espírito é necessário para selar o que foi aberto. A vida de um por muitos, para que o equilíbrio seja restaurado. A alma aprisionada não exigia a vida de João.
Ela havia encontrado um novo receptáculo. Ela exigia o sacrifício de um inocente, um preço para desfazer o pacto ancestral e fechar o portal. Pedro ou Mariana. Um dos dois deveria se entregar à escuridão para que o outro pudesse viver. E talvez, apenas talvez, João pudesse ser salvo. O peso daquela escolha era insuportável. A voz, agora ressoando com mais clareza na mente de Mariana, ofereceu uma escolha terrível, um dilema que fez seu sangue gelar. Para fechar o portão e aprisionar a alma novamente, ela sussurrou: "Um de vocês deve se oferecer. Um sacrifício de carne e espírito é necessário para selar o que foi aberto. A vida de um por muitos, para que o equilíbrio seja restaurado. A alma aprisionada não exigia a vida de João. Ela havia encontrado um novo receptáculo. Ela exigia o sacrifício de um inocente, um preço para desfazer o pacto ancestral e fechar o portal. Pedro ou Mariana. Um dos dois deveria se entregar à escuridão para que o outro pudesse viver. E talvez, apenas talvez, João pudesse ser salvo. O peso daquela escolha era insuportável. Mariana sentiu uma vertigem. O mundo girando ao seu redor enquanto as palavras da alma aprisionada a envolviam. Seu coração batia descompassadamente no peito, uma mistura de pavor e uma estranha fascinação. A voz sussurrava promessas de poder e conhecimento se ela abraçasse a escuridão, se ela se entregasse. Diziam que ela seria mais do que humana, que compreenderia os segredos do universo, que o medalhão, agora uma extensão de sua própria alma, a guiaria por caminhos inexplorados. Mas o preço era a própria essência de quem ela era, a luz que ainda restava em seu espírito. Ela estava dividida entre o desejo de salvar João, o amigo que, apesar de suas imprudências, era parte de sua história, e o medo avassalador de se sacrificar, de se perder para sempre nas profundezas daquele cemitério amaldiçoado. Seus olhos, marejados, buscaram os de Pedro, uma súplica silenciosa por uma solução que não envolvesse tal horror. Pedro, percebendo o terror nos olhos de Mariana, a luta interna que a consumia, sentiu uma onda de determinação. Ele não permitiria que ela, a mais nova e talvez a mais inocente do grupo, fizesse tal sacrifício. A imagem de João, seu amigo de longa data, seu irmão de aventuras, possuído e à mercê de uma entidade antiga, queimava em sua mente. Ele se lembrou da promessa tácita de proteger seus amigos. Uma promessa que, em seu coração, ele sabia que valia mais do que sua própria vida. Não era uma escolha, era um dever. Ele seria o sacrifício. Com a mandíbula travada, ele tomou a decisão. Aquele cemitério não levaria mais ninguém. Enquanto Pedro tomava sua decisão, a alma aprisionada, sentindo a hesitação e o medo, começou a manifestar-se mais fortemente. Visões distorcidas de João, retorcido em agonia, seus olhos vazios e sua boca aberta em um grito silencioso, apareceram para Pedro e Mariana. Não eram meras imagens, eram sensações, dores fantasmas que perfuravam suas mentes, uma tortura psicológica que visava quebrar sua resistência. A alma aprisionada estava tentando consumir João completamente, absorver sua essência, tornando-o um receptáculo permanente, um fantoche de sua vontade. O ar se tornou pesado, carregado de uma energia fria e densa, e as lápides pareciam sussurrar lamentos de condenação. Gemidos baixos e arranhões ecoavam das profundezas do cemitério, um coro macabro que celebrava a possessão iminente. Com um último olhar para Mariana, um olhar que continha todo o afeto e a dor que sentia, Pedro começou a caminhar em direção à lápide com a inscrição, o medalhão nas mãos de Mariana brilhando intensamente, quase como se o próprio objeto sentisse a gravidade do momento. Ele sabia que seus passos o levavam para o desconhecido, para o fim de sua jornada, mas não havia arrependimento. Havia apenas a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Mariana,
Sua voz saiu rouca, mas firme. Você precisa viver. Conte a nossa história. Não se esqueça de João. Não se esqueça de mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas ela não conseguia se mover, paralisada pela cena que se desenrolava à sua frente, o coração partido pela iminente perda. Então, no exato momento em que Pedro estendia a mão para tocar a lápide, para selar seu destino e o portão entre os mundos, uma figura emergiu das sombras entre as sepulturas. Não era uma sombra disforme, mas uma forma humana, conhecida, mas terrivelmente alterada. Era João. Ele surgiu subitamente. Seus movimentos eram erráticos, quase robóticos, e seus olhos, antes cheios de vida e travessura, estavam agora vazios, sombrios, como poços sem fundo. Um calafrio percorreu a espinha de Pedro. Aquele não era o João que conheciam. A alma aprisionada havia se manifestado, e o sacrifício de Pedro, talvez, não fosse mais necessário. Ou talvez fosse apenas o começo de um terror ainda maior. A confrontação era inevitável. João, ou o que restava dele, avançou com uma ferocidade que não lhe pertencia. Seus olhos vazios fixaram-se em Pedro e Mariana, e um rosnado gutural escapou de seus lábios, uma melodia dissonante que gelava a alma. Não havia mais vestígios do amigo impetuoso que os havia arrastado para aquela aventura. Agora era apenas um receptáculo para a alma aprisionada, uma marionete de uma vontade antiga e malevolente. Pedro, instintivamente, empurrou Mariana para trás, colocando-se entre ela e a figura possuída. O medalhão nas mãos de Mariana começou a pulsar com uma luz fraca, quase imperceptível, mas que parecia reagir à proximidade do mal. João, movido por uma força sobrenatural, lançou-se contra Pedro. A batalha que se seguiu não era de socos e pontapés, mas de vontades, de espíritos. Pedro tentava se defender, não querendo machucar o amigo, mas a entidade que o controlava era implacável. Os movimentos de João eram rápidos, desumanos, e sua força assustadora. Pedro sentia o peso da possessão, a escuridão que emanava de João, tentando envolvê-lo também. A amizade que os unia, construída em anos de risadas e confidências, era agora testada ao limite, transformando-se em uma luta pela sobrevivência. Mariana, observando o embate com o coração na garganta, sentiu o medalhão em suas mãos vibrar com mais intensidade. Uma intuição súbita a atingiu. Não era apenas um objeto amaldiçoado, era também uma arma, um escudo contra a escuridão. A luz do medalhão, antes fraca, agora irradiava um brilho suave, mas determinado, capaz de repelir a influência da alma aprisionada. Ela ergueu o medalhão, apontando-o para João, e uma onda de energia sutil, mas poderosa, emanou dele. João cambaleou, um grito estrangulado escapando de seus lábios, como se a luz o queimasse. A possessão parecia enfraquecer, e por um breve instante, um vislumbre de dor e confusão passou pelos olhos vazios de João. Pedro aproveitou a distração, tentando imobilizar João, enquanto Mariana mantinha o medalhão erguido. A cada pulsação de luz, a figura de João parecia tremer, como se duas forças lutassem dentro dele. Foi então que, em meio àquele caos, um momento de lucidez rasgou a escuridão. Os olhos de João, por um microsegundo, recuperaram seu brilho familiar, sua essência. Ele viu Pedro lutando, Mariana com o medalhão, e a compreensão, a terrível verdade do que havia acontecido, atingiu-o. Ele estava possuído e seus amigos estavam em perigo por causa de sua imprudência. Com uma força que não parecia ser sua, uma força impulsionada pelo amor e pela culpa, João lutou contra a alma aprisionada. Uma batalha interna feroz se desenrolou, visível na contorção de seu rosto, nos espasmos de seu corpo. Ele se lembrou da aposta, do desafio, da busca por validação e da amizade que ele havia colocado em risco.
Não havia tempo para arrependimentos, apenas para a redenção. Com um grito de dor e determinação, João se libertou das garras da alma aprisionada, por um instante, e se lançou em direção à lápide com a inscrição. A alma aprisionada tentou resistir, puxando-o de volta, mas a vontade de João era mais forte. Ele sabia o que precisava fazer. Com suas últimas forças, ele tocou a lápide, não com a intenção de abrir o portão, mas de fechá-lo. O medalhão nas mãos de Mariana brilhou intensamente, respondendo ao ato sacrificial de João, e uma explosão de luz ofuscou a todos. Quando a luz diminuiu, o cemitério estava em silêncio. A aura de maldade havia se dissipado, o ar estava mais leve, mas o preço havia sido alto. João não estava mais ali. A lápide, antes fonte de terror, agora parecia apenas uma pedra fria, marcando um túmulo vazio. A alma aprisionada havia sido aprisionada novamente, mas levou João consigo, ou o que restava de sua essência, para o abismo. Pedro e Mariana estavam de pé, exaustos, tremendo, mas vivos. A dor da perda era lancinante, um vazio que nenhuma explicação poderia preencher. Eles haviam perdido um amigo, um pedaço de si mesmos na escuridão daquela noite. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mariana, enquanto Pedro, com os olhos marejados, olhava para o local onde João havia desaparecido. O cemitério havia voltado ao seu estado normal, mas para eles, nada jamais seria o mesmo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo choro de Mariana e pelo soluço contido de Pedro. Enquanto se afastavam lentamente da lápide, cada passo pesado com o luto e o trauma, Pedro sentiu algo duro sob o pé. Ele se abaixou e na mão tinha um pequeno objeto. Era um chaveiro simples, com uma foto desbotada dos 3 amigos, sorrindo, despreocupados, um tempo antes de suas vidas serem irremediavelmente alteradas. Era um símbolo da verdadeira natureza de João, do amigo que, apesar de tudo, havia se sacrificado por eles. A manhã seguinte trouxe consigo um nascer do sol pálido, quase envergonhado, que tentava romper a névoa densa que pairava sobre o cemitério. Pedro e Mariana emergiram dos portões enferrujados, seus corpos cambaleantes, suas almas em frangalhos. A exaustão física era avassaladora, mas o peso do trauma era infinitamente maior. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e a lembrança vívida dos horrores da noite. Os olhos de Pedro estavam fixos no horizonte, mas sua mente revivia incessantemente os últimos momentos de João, o sacrifício corajoso, a explosão de luz que levou seu amigo para sempre. Mariana, ao seu lado, tremia incontrolavelmente, as lágrimas secas em seu rosto, mas a dor ainda crua em seu peito. Eles sabiam que não poderiam explicar o que havia acontecido. Quem acreditaria em uma história de almas aprisionadas, medalhões mágicos e sacrifícios em um cemitério? A verdade era tão fantástica, tão terrível, que seria descartada como a invenção de mentes perturbadas. Por isso, a decisão veio naturalmente, sem a necessidade de palavras. Eles guardariam o segredo, protegendo a memória de João e a sanidade de suas próprias mentes. A experiência os unira de uma forma profunda e dolorosa, um laço forjado no fogo do terror e da perda. Eles eram os únicos portadores daquela verdade inominável, e isso os tornava cúmplices de um destino que jamais haviam imaginado. O chaveiro desbotado, com a foto dos 3 amigos sorrindo, estava apertado na mão de Pedro. Era um lembrete agridoce da amizade que os unia, um elo tangível com o passado inocente que havia sido brutalmente arrancado. João, apesar de sua imprudência inicial, de sua busca incessante por aventura e validação, havia se redimido com o ato mais altruísta de todos. Ele havia escolhido a amizade, o amor pelos seus, acima de sua própria vida. Seu legado não seria o do aventureiro impetuoso,
mas o do herói silencioso que se sacrificou para salvar aqueles que amava. A imagem de seu rosto sorridente na foto contrastava dolorosamente com a última visão que tiveram dele, possuído e depois, simplesmente, desaparecido. Os dias que se seguiram foram um borrão de luto e silêncio. Pedro e Mariana tentaram retomar suas vidas, mas a sombra do cemitério os seguia. Cada risada, cada momento de alegria era tingido pela memória de João. No entanto, a experiência também os transformou. Eles aprenderam a valorizar cada instante, cada gesto de carinho, cada sopro de vida. A fragilidade da existência se tornou palpável e a importância da amizade inquestionável. Eles prometeram um ao outro e a João, em seus corações, que honrariam sua memória. Viveriam suas vidas ao máximo, não apenas por si mesmos, mas também por ele, por tudo o que ele representava. Apesar da tragédia que os havia marcado para sempre, havia uma estranha sensação de paz, um novo propósito em suas vidas. Não era a paz da ignorância, mas a paz de quem sobreviveu a uma tempestade e emergiu mais forte, mais consciente. O fim daquela noite terrível não foi o fim de suas vidas, mas o começo de uma nova fase, onde a dor e a perda coexistiriam com a esperança e a resiliência. Eles carregariam a cicatriz daquela noite, mas também a sabedoria que ela lhes trouxe. Se você chegou até aqui, é porque a história te prendeu. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como essa, onde o mistério e a emoção se encontram em cada palavra. O cemitério, agora sob a luz fria do dia, parecia apenas um conjunto de lápides antigas e árvores retorcidas. Mas, para aqueles que conheciam a verdade, ele permanecia um lugar de segredos, um portal para o desconhecido. A lenda dos 3 amigos e da alma aprisionada ecoava nas sombras, um aviso silencioso para os curiosos, um lembrete de que nem todos os desafios devem ser aceitos, nem todos os mistérios devem ser explorados. E, em algum lugar, o espírito de João, talvez, encontrou a paz, sabendo que sua amizade havia prevalecido, mesmo diante da escuridão mais profunda.